O que é que acontece quando o nosso melhor amigo se torna o nosso pior inimigo? Parece o enredo de um filme, não é? Pois bem, hoje vamos mergulhar numa história real da Idade Média que é exatamente assim. É a história de um rei e de um arcebispo, cuja amizade se transformou num confronto até à morte. E a questão central de toda esta história é esta mesma. Será que a amizade consegue sobreviver ao poder? O que fariam se tivessem de escolher entre a lealdade a um amigo e a lealdade a algo que acreditam ser maiores, como, sei lá, o vosso país ou a vossa fé? Foi precisamente este o dilema que Henrique II e Thomas Becket tiveram de enfrentar. Muito bem, vamos lá começar pelo princípio. Para entendermos como é que tudo isto descambou, primeiro temos de conhecer os nossos dois protagonistas e perceber como é que a amizade deles os levou ao topo do poder em Inglaterra. Ora bem, estamos no século XII em Inglaterra. De um lado, temos o rei Henrique II, um monarca superpoderoso, que queria, acima de tudo, reforçar o seu controle sobre o reino. E do outro, temos Thomas Becket. Ele não vinha da nobreza, mas era inteligentíssimo, um administrador brilhante e acabou por se tornar o conselheiro mais próximo e leal do rei. Eram mesmo inseparáveis. E atenção, Becket não era um conselho qualquer, ele era o chanceler. Basicamente, era o cargo mais importante a seguir ao do rei. Pensem nele como o braço direito do monarca. Ele geria o reino, liderava exércitos, fazia de tudo. Era um homem super poderoso, vivia uma vida cheia de luxo e, mais importante que tudo, a sua lealdade ao rei era absoluta. Para se ter uma noção da proximidade deles, as crónicas da época diziam que eles tinham um único coração e uma única mente. Isto diz tudo, não é? A amizade deles era legendária. Parecia mesmo que nada nem ninguém os conseguiria separar. Pois, mas como em todas as grandes histórias, há sempre uma reviravolta. E aqui, um único acontecimento vai mudar tudo e transformar estes dois melhores amigos em inimigos figadais. Então, em 1162, o que é que acontece? O lugar de arcebispo da Cantuária fica vago e o rei Henrique tem uma ideia que ele achou brilhante. E se eu nomeasse o meu melhor amigo Becket para o cargo? O plano parecia perfeito. Com o seu homem de confiança a liderar a igreja, ele controlaria tudo, o Estado e a religião. Uma jogada de mestre, pensou ele. E só para se perceber a importância disto, o arcebispo da Cantuária era, na prática, o líder da Igreja Católica em toda a Inglaterra. Era uma posição com um poder espiritual e político gigantesco. Ele só tinha de prestar contas ao Papa, em Roma, mais ninguém. Só que o plano do rei correu espetacularmente mal. A transformação de Becket foi, imediata e radical. O Becket chanceler, que vivia no luxo e era leal à coroa, desapareceu. De repente, o Becket arcebispo vivia de forma austera, super simples, e a sua lealdade mudou. E para choque total do rei, ele demitiu-se do cargo de chanceler. A sua lealdade agora não era ao rei, era à igreja, a Deus. E pronto, estava tudo preparado para o confronto. A aliança que parecia inquebrável deu lugar a uma autêntica batalha de poder entre os dois homens mais influentes de toda a Inglaterra. O ponto de ruptura, a gota d'água que fez transbordar o copo, foi um documento. Um documento chamado Constituições de Clarendon, porque aqui a luta já não era só pessoal, era sobre uma questão fundamental. Quem é que manda nisto tudo? O rei ou a igreja? Basicamente, estas constituições eram um conjunto de leis propostas pelo rei Henrique. E o objetivo era muito claro: limitar o poder da igreja e deixar bem assente que a autoridade do rei estava acima de tudo e de todos, incluindo dos membros do clero. E o grande ponto de discórdia resumia-se a isto. Se um membro do clero cometesse um crime, quem é que o julgava? Para o rei Henrique a resposta era óbvia: os tribunais do rei. Para o arcebispo Becket, nem pensar. Tinham de ser os tribunais da igreja. No final de contas, a questão era sobre o poder final. Era da coroa, como dizia o rei, ou pertencia a Deus e ao Papa, como defendia Becket. Claro que Becket se recusou a aceitar isto. A tensão subiu de tal forma que o rei o acusou de traição. Becket, a temer pela própria vida, não teve outra opção. Fugiu de Inglaterra em segredo e foi para a França. Acabou por viver lá exilado durante 6 longos anos. O que era um problema interno inglês, de repente se tornou-se um escândalo internacional. Depois de anos neste impasse, lá se conseguiu negociar uma paz muito frágil para que Becket pudesse voltar. Mas se alguém pensava que o regresso dele à Inglaterra ia trazer reconciliação, estava redondamente enganado. Pelo contrário, foi o início do fim. O clímax violento e trágico de toda esta história. Assim que pôs os pés em Inglaterra, em 1170, a primeira coisa que Becket fez foi excomungar os bispos que tinham ficado do lado do rei.
Excomungar, na altura, era a punição mais grave que havia. Era basicamente expulsá-los da igreja. Quando a notícia chegou aos ouvidos do rei Henrique, que estava em França, ele ficou absolutamente furioso. Diz a história que, no acesso de raiva, o rei gritou algo como: "Ninguém me livra daquele clérigo turbulento"? Agora, ele pode não ter dito "vão matá-lo", mas para 4 cavaleiros que o ouviram, a mensagem foi clara. As palavras do rei foram interpretadas como uma ordem. E a reação foi imediata. O rei, ainda na Normandia, expressa a sua fúria. 4 dos seus cavaleiros ouvem-no, não pensam 2 vezes e partem para a Inglaterra. Cruzam o Canal da Mancha e, a 29 de dezembro de 1170, chegam à Catedral da Cantuária. O destino estava traçado. O que se seguiu foi terrível. Os cavaleiros entraram na catedral e confrontaram Becket em pleno serviço religioso. Ele recusou-se a fugir ou a render-se. E então, ali mesmo, em frente ao altar, num dos locais mais sagrados de toda a Inglaterra, eles atacaram-no com as espadas. Becket foi assassinado no chão da sua própria catedral. Um ato de uma brutalidade absolutamente impensável para a época. Se o rei Henrique achava que a morte de Becket resolvia o problema, enganou-se redondamente. Na verdade, a morte dele não acabou com nada. Pelo contrário, transformou Becket num mártir, num santo, e mudou para sempre o equilíbrio de poder na Europa. A notícia do assassinato espalhou-se como fogo e chocou a Europa inteira. A reação foi avassaladora. De um momento para o outro, Becket, que em vida até era uma figura bastante controversa, tornou-se um mártir. Um herói que deu a vida para defender a fé contra o poder de um rei. E para termos uma ideia real do impacto disto, em apenas 3 anos, a Igreja Católica declarou Thomas Becket um santo. 3 anos! Normalmente estes processos de canonização levam décadas, às vezes séculos. Isto só mostra o quão gigante foi o escândalo e a comoção na altura. As consequências, claro, foram imensas. O próprio rei Henrique II teve de passar por uma penitência pública super humilhante, onde até foi açoitado no túmulo do seu antigo amigo. A Catedral da Cantuária transformou-se num dos maiores locais de peregrinação da Europa. E, no final, toda esta luta acabou por ajudar a definir limites mais claros entre o poder da Igreja e o poder do Estado. E mesmo que o santuário original tenha sido destruído séculos mais tarde, a história essa sobreviveu até hoje. E é assim que esta história, com mais de 800 anos, nos deixa a pensar numa questão que continua super atual. Quem é que deve definir os limites do poder? Quando as leis de um Estado chocam com a consciência individual ou a fé, quem é que tem a última palavra? A pergunta continua a ser tão relevante hoje como era no século XII.